há 4 meses o Distrito Federal convive com o racionamento que eu acabei de falar. O brasiliense teve que mudar antigos hábitos e se adaptar à nova realidade. Durante toda essa semana, o seu DF no Ar vai exibir uma série de reportagens sobre a crise hídrica na capital do país. Na primeira reportagem, você vai ver o exemplo de um condomínio que colabora com o meio ambiente e, de quebra, ainda faz bem ao bolso dos moradores. Sol forte e nem sinal de chuva. Brasília está se aproximando do período de seca e os reservatórios, que costumam estar cheios nessa época do ano, estão pela metade. E para que ninguém fique sem água, é preciso economizar. Imagina uma cidade como Águas Claras, com diversos prédios e apartamentos, todo mundo consumindo água sem parar. Para este especialista em condomínios, o síndico tem um papel fundamental na conscientização dos moradores. O síndico precisa realmente ter uma atitude proativa e tomar a frente disso, porque ele é o responsável, ele que vai conduzir todo esse trabalho. Se o síndico não der o exemplo e não estar sempre preparando e fazendo essas campanhas, o condômino vai achar que está tudo tranquilo, porque ele tem a questão financeira na mão dele, ele sabe o quanto está gastando, se está gastando mais ou menos. Então o síndico é fundamental. Alacides é síndico deste prédio em Águas Claras. Ele e os moradores já conseguiram diminuir em 30% o consumo de água em apenas 3 meses. Para isso, algumas medidas foram adotadas. A redução no consumo de água daqui do prédio começou com as campanhas de conscientização. O síndico espalhou cartazes por toda a área comum, como esses que a gente vê aqui no mural. Olha só, uma tabela com as datas da interrupção da água pela CAESB, dicas do uso da água no dia a dia e também as campanhas aqui da CAESB. Isso acredita que obteve sucesso, né? Conseguiu reduzir esses 30% aí na redução da água, justamente porque começou pela conscientização dos moradores. Sim, com certeza. A conscientização dos moradores foi importante porque eles aderiram à campanha e deram essa resposta, reduzindo o consumo de água nas unidades, tá? E também nós conscientizamos os funcionários, nós os orientamos também para fazer uma limpeza com o mínimo de água possível, mas também sem comprometer a higiene do condomínio. O síndico também fez uma revisão hidráulica no condomínio, que eliminou todos os vazamentos do prédio. Com as reformas no edifício, o síndico também conseguiu reduzir a pressão da água das torneiras e substituir as descargas antigas. As nossas descargas eram as antigas, que consumiam até 18 litros de água por cada descarga. Tá? As que nós instalamos são as descargas de acionamento duplo, que tem aí no máximo um consumo de 6 litros de água a cada acionamento. Além do corte de água da CAESB, os moradores também passam pela interrupção interna. Em dias de racionamento, a hora certa para a água sair da torneira. Às 8 horas da manhã nós fechamos o registro lá geral, né, da rua, que a gente fala. E internamente nós interrompemos a água entre 9 e 11 horas da manhã, entre 14 e 17 horas e entre 0 horas e 5 horas do dia seguinte. Divina diz que sempre foi consciente quando o assunto é economizar água. Além de preservar o bem mineral, ela acaba economizando, já que paga apenas a taxa mínima da CAESB. Lavo roupa junto, quando tiver uma máquina cheia aí que eu boto para bater. Aí aquela água da máquina, eu enxago, eu boto no tanque para me passar pano na casa e lavar a varanda. Rodrigo também mudou alguns hábitos em casa. Aqueles banhos intermináveis, né, acabaram. Então isso começa realmente através de nós. Então se eu faço esse trabalho e toda a sociedade também começa a se mobilizar dessa forma, eu acredito que tem sim uma redução significativa na questão da água e, do meu lado, também a questão da redução de custos, né, que é muito importante também hoje em dia, né? Segundo esta engenheira química da CAESB, entre 2015 e 2016, o DF recebeu 62 mil novos habitantes, o que equivale a toda a população de Braslândia. Com o aumento demográfico e a diminuição das chuvas, o resultado é a baixa dos reservatórios. Para ela, a população pode e deve economizar ainda mais.
Com a seca, a tendência do consumo é aumentar para tirar a poeira do carro, da casa, ou molhar a horta, as plantas, né? Então, o que a gente tem que tentar mudar é essa nossa rotina de lidar com a água no dia a dia, para que a gente consiga chegar até outubro, quando essas novas obras entrarem em operação, como o Bananal, como o Paranoá, a gente consiga até outubro ter água nos reservatórios.